Boa noite a todos. Antes de nós iniciarmos a prece para a palestra que vai ser feita na noite de hoje, nós temos o estudo livre às terças-feiras, que começam às 8 horas. O link normalmente está no Facebook. A palestra está sendo transmitida também pelo Facebook. Vai ficar depois no YouTube, para quem quiser assistir posteriormente. E também no Instagram, nós podemos assistir também a palestra que vai ser feita na noite de hoje. E para que nós possamos absorver bastante esse ensinamento, nós precisamos fazer a nossa prece para que nós façamos a nossa ligação com a espiritualidade. Aí eu peço para as pessoas que estão aqui na casa, já de forma presencial, porque fizeram a sua inscrição no Facebook, que se liguem em pensamento com todos aqueles que estão assistindo através da internet, para que nós possamos fazer a nossa ligação com o nosso mentor espiritual, os mentores que estão nos acompanhando, os mentores desta casa, fazendo a nossa ligação com o nosso irmão maior Jesus, Maria de Nazaré, quem nós podemos considerar nossa mãe espiritual, e Deus nosso Pai, pedindo a eles toda a proteção possível para a noite de hoje, para que possa envolver o nosso companheiro Cláudio, que vai fazer a palestra, pedindo para que ele possa ser bastante intuído, para que ele possa trazer todo aquele recado necessário que nós precisamos, através do tema Jesus na casa de Zaqueu, para que esses ensinamentos sejam interiorizados em cada um de nós. E aí, na medida do possível, nós vamos utilizando conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Assim, com amor e carinho, vamos envolvendo o Cláudio, que vai desenvolver a palestra para todos nós. Muito obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. É muito agradável, muito feliz, como o Ricardo falou. A gente vê a roda, a máquina voltando a caminhar, né? Vendo essa casa começando a lotar, apesar de que quantidade reduzida, mas é Jesus nos chamando para compartilhar o Evangelho nos seus ensinamentos na mais plena alegria. O Evangelho de Jesus, que é o tema dessa tarde, dessa noite, né? É um repositório de conhecimento, de amor, de sabedoria, que Jesus nos deixou como um ensinamento, né? Como um compêndio para a felicidade. André Luiz, quando chegou no plano espiritual, ele recebeu o apoio de vários orientadores, e um deles era Narcisa. No capítulo número 1 do livro Mensageiros, Narcisa dá um conselho a André Luiz, e diz assim: enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais do que um repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica-lhe as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente em nossos corações. Né? Então, é o modo que nós precisamos encarar o Evangelho, como nós devemos ler, interpretar, estudar nos momentos difíceis, no nosso dia a dia. É dessa forma que Narcisa orientava André Luiz a utilizar os ensinamentos do Evangelho. No Evangelho dessa noite, né, nós, como já foi falado, nós vamos falar
do capítulo 16, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, servir a Deus e a Mamon, no item 4, né? Jesus na casa de Zaqueu. Porém, eu queria fazer uma parte e falar a respeito do item 1 do Evangelho, desse capítulo. É quando aquela história conhecida que Jesus, quando chega a Jesus um jovem mancebo de posses, rico, e pede a ele: o que eu faço para conseguir o reino do céu? Jesus então olha para ele e fala: siga os ensinamentos da lei, que você vai alcançar o reino do céu. Aí o jovem fala para ele: mas eu já faço isso, eu já cuido da minha mãe, eu trato dos meus deveres com o Torá, com a religião, eu sou uma pessoa boa. Aí Jesus então disse: então, se você já faz tudo isso, venda tudo que tem, distribua com os pobres e siga-me. Né? Você se lembra dessa passagem, né? Aí o que aconteceu? O jovem abaixa a cabeça e sai todo desconcertado do ambiente que ele estava. Por quê? Porque ele não estava preparado para se desfazer dos bens materiais e continuar ao caminho de Jesus, né? E conseguir o reino de Deus, né? Seguindo Jesus. Essa mensagem, essa passagem ficou gravada com muita ênfase no espírito, na consciência dos seguidores de Jesus naquele momento. Então, todo mundo, todos os apóstolos, todos os discípulos, todos aqueles que seguiam Jesus, tinham profundas raízes que para conseguir o reino de Deus, era necessário vender tudo que tinha e se tornar um pobre, não ter uma moeda nas dobras da túnica, não ter uma pedra para onde colocar a cabeça. Isso incomodava Jesus. Incomodava porque não era essa a ideia que ele tinha que passar, mas ele não podia fazer muito, porque o tempo dos espíritos, o tempo dos seus discípulos era aquilo que eles entendiam. Então ele começava a mostrar de forma mais enfática, mais incisivo, né, a realidade do Evangelho, para tentar despertar nos seus discípulos, que seriam os seguidores, né, os propagadores da doutrina de Jesus, aquela ideia do que realmente significava o sentimento de humildade, de desapego à vida material e de desconcerto, né, de repreensão e com os outros. Mas isso ele não tinha conseguido muito sucesso. Os espíritos que estavam com ele eram bons, eram trabalhadores, já tinham acertado a vida, já tinham acertado os ensinamentos, já aprenderam com Jesus, mas ainda não conseguiam executar em sua plenitude. Principalmente os Boanerges, né, as vozes do trovão, Filipe e André, eram os dois mais arredios, né, aqueles que batiam forte, que contestavam aquelas situações, né? Já haviam passado, né? Jesus fazendo a sua última viagem de Jerusalém a Jericó, ele já havia passado pela Samaria. E na Samaria ele tinha encontrado com o samaritano, confraternizado com o samaritano, conversado com a mulher samaritana, né? Isso já tinha trazido ali um desconforto entre os discípulos e Jesus. E Jesus continuava. Quando chegou em Jericó, uma cidadezinha pequena, mas próspera da Galiléia, havia nessa cidade um rico cobrador de impostos, né? Jesus tinha entre os seus discípulos Levi, Mateus, que era um cobrador de impostos que havia largado
a sua profissão e estava seguindo Jesus. E ali existia um cobrador de impostos, um publicano, que eles chamavam na época, né? Que era muito rico, porque a sua profissão, ele já vivia como representante do Império Romano, ele tinha conseguido fortuna. E ele era muito rico, e ele não era muito bem visto na cidade. Ou será que era um pouco diferente do que hoje? Quem gosta aqui de pagar impostos? Né? Então, isso não mudou muito nos últimos 2000 anos, né? Quando a gente recebe uma intimação da Receita Federal, a gente já sabe que tem algum problema que vai nos tirar do sério, né? E era assim, era Zaqueu. Ele era uma pessoa de baixa estatura. E ele fazia de tudo para tirar essa imagem que colava sobre ele, né? Que ficava sobre ele, mas ele não conseguia. E ele, sabendo que Jesus estava para chegar em Jericó, o que ele fez? Ele tentou provocar um encontro com Jesus. Mas, devido à sua baixa estatura, Jesus caminhava com um grupo muito grande de pessoas, de seguidores e aqueles que estavam curiosos. O que ele fez? Ele subiu numa figueira, né? No Evangelho fala uma outra árvore, mas era uma figueira brava, que nós conhecemos como figueira, né? E ficou em cima da figueira, e Jesus caminhando. Quando chegou perto da figueira, Jesus não falou, não olhou, não viu, não disse nada. Ele parou, simplesmente parou e disse: Zaqueu, desce desta árvore, que hoje eu quero me hospedar em sua casa. Todo mundo ficou espantado, primeiro não viu o que estava acontecendo, mas Zaqueu, num susto, não sabendo, sem saber o que estava acontecendo, porque ele só foi lá para ver Jesus passar. Zaqueu, de susto, ele desceu da árvore sem saber o que fazer, o coração caindo pela boca. Ele se aproximou de Jesus e começou a trazer, Jesus pegou pelo braço dele, e saíram caminhando, e Zaqueu ia conversando com Jesus, e os apóstolos todos espantados, todos contrariados com aquela situação. Onde o mestre deveria ir na casa de um pobre, na casa de um fariseu, na casa de uma pessoa necessitada. Como é que ele vai dar trela para um milionário, para um rico? E aí Zaqueu, no caminho para a sua casa, ele comentava com Jesus: olha, Jesus, eu tenho posse, eu fiquei muito rico, mas eu procuro utilizar a minha fortuna, o meu dinheiro, procurando arrumar o bem-estar daqueles que me cercam. Nessa cidade aqui, eu já criei hortas comunitárias, já criei trabalho para todos, até pessoas de Nazaré vêm aqui utilizar os meus serviços. Na minha casa, os meus servos, todos não têm o que falar de mim. Eu dou para eles tudo que é possível. Os filhos, trato deles como são servos, mas eles têm a sua remuneração. Eu não faço não gravo os meus recursos para a minha posteridade. Eu distribuo isso com tudo que eu tenho, com aquilo que eu faço. E mesmo assim, a população da cidade me condena. E Jesus simplesmente olhava para ele e falava: tá certo. Aí quando ele falava meus servos, Jesus falou para ele: nós todos somos servos do Pai. Então nós só vamos entender a realidade da vida quando nós compreendemos que não existe chefe e subordinado. Nós somos todos subordinados a um único Pai, o Pai Celestial. E aí foi. E chegaram na casa, Zaqueu recebeu toda a comitiva de Jesus, com os apóstolos, serviu a refeição, e conversaram sobre todos os assuntos. Num determinado momento, Zaqueu se ausentou do ambiente,
E os apóstolos cercaram Jesus e começaram a pressionar Jesus. Como você faz um negócio desse? Como é que nós vamos explicar? Como é que nós vamos explicar para os seguidores, para as pessoas que estão lá fora, que nós estamos aqui? Jesus falou para eles: vocês por um acaso acreditam alguma vez que eu vim aqui para criar um reino de pobres, de miseráveis e de doentes? Se foi isso, nós perdemos a nossa caminhada até aqui. Nós queremos, quando nós falamos, vem e venda tudo que tem e siga-me, nós estamos falando na vida espiritual. Mas para a vida material, para a gente viver aqui, nós precisamos de recursos. Nós precisamos disso. E falou isso por Jesus. E aquela imagem, aquela mensagem ficou gravada nos discípulos naquele momento, né? Era a última viagem de Jesus para Jerusalém. Então, passado aquilo, eles se confraternizaram, tiveram jovens trocando, né? Humberto de Campos, no livro Boa Nova, relata com maestria esse momento, pessoas tocando flauta e todos conversando, confraternizando. Em um determinado momento, Jesus conta, né? Nesse momento, na casa de Jateu, ele relata a mensagem, a parábola dos talentos. E logo em seguida, Jesus, antes de se repousar, ele fala para Zaqueu, agradecendo a estadia na casa. Então Jesus, pelos seus lábios divinos, pronunciou a frase imorredora: bem-aventurado sejas tu, Zaqueu, servo bom e fiel. Essa é a mensagem de Zaqueu, de Jesus na casa de Zaqueu. Voltando ao começo da nossa palestra, quando nós falamos da temporalidade do Evangelho, no século 17, 1649 mais exatamente, um jovem milionário espanhol chamado Fernando Miramés de Olivídio, vocês já ouviram falar no espírito Miramés. Ele se encantava, apesar de ele ser de família abastada, ele se encantava com o sofrimento. Ele fazia de tudo para tirar o sofrimento dos pobres e contrariando a sua família, contrariando tudo. Ele, mais para frente, ele vem dizer, através da psicografia de João Nunes Maia, que ele próprio havia sido uma reencarnação do irmão Luís, seguidor e companheiro de Francisco de Assis. Então, ele, por essas questões, os pais queriam se livrar dele, os irmãos queriam se livrar dele. E ele gostava muito de astronomia, de geografia, se encantava com as navegações. 1640. E a Espanha tinha cessado a parceria com Portugal, e o Brasil, que tinha sido, durante o período de 1580 a 1640, uma colônia portuguesa e espanhola, voltava a ser somente portuguesa. E o rei Filipe IV, desconfiado que os tratados não estavam sendo feitos, mandou para o Brasil o jovem Fernando Miramés. Ele chegou em São Luís do Maranhão em 1649. Quando ele chegou, ele foi recepcionado, chegou como turista, ele foi recepcionado pelos índios e um pajé
Quando ele desceu do navio, o pajé baixou a cabeça e começou a chamar: Filho do Sol, Pai Branco. Até que enfim chegaram aqui. Ninguém entendia aquilo. Ele não falava tupi-guarani, ele não falava, mas ele entendia esse assunto por gestos, né? E aí ele escutava uma voz: vende tudo e siga-me. A sua consciência falava para ele: vende tudo e siga-me. Aí ele ficou durante 6 anos trabalhando com os índios, trabalhando com os escravos, lutando contra a escravidão, lutando contra a escravidão dos indígenas. Ele passou a ser um amigo dos índios. E chegou um momento que o rei pedia o seu retorno, porque ele não mandava notícias que prejudicassem o relacionamento entre os indígenas, entre os negros, os escravos e a coroa espanhola. Ele só mandava as coisas boas. Ele só mandava notícia boa. E o rei, desconfiado, pediu que ele voltasse. E aí a voz novamente na sua consciência: se você quiser receber o reino de Deus, venda tudo e siga-me. Ele relutou, porém ele passou uma procuração para os seus amigos e parentes na Espanha, para que fosse tudo vendido lá e distribuído entre os pobres da Península Ibérica. E assim ele fez. E trabalhou aqui até o seu desencarne. Mais tarde, na psicografia de Francisco Nunes Maia, Fernando Miramês vem relatar que ele era o espírito de Lucas, né? De espírito que Lucas falou lá do jovem milionário do capítulo 17. E ele demorou 1.600 anos, 1.700 anos para inventar, para vender, para conseguir abrir mão do seu momento de desapego material e fazer um trabalho em prol do crescimento espiritual e crescimento moral. Para não interromper, Fernando Miramês, até hoje, ele é responsável pela divulgação de mais de 100 livros, né? 100 livros da doutrina espírita, trata de todos os assuntos, e ele conseguiu o passaporte para subir para as esferas superiores. Mas como um espírito iluminado, como um espírito de luz, Miramês até hoje continua no plano espiritual, né? No orbe terrestre, trabalhando e ajudando o povo encarnado na Terra em provas e expiações. Então, essa é a história de Francisco Miramês. Mas e o Zaqueu? E o Zaqueu? O que aconteceu com o Zaqueu? Diversas reencarnações posteriores, diversas situações. Em 1831, na cidade de Guaramirim, no Ceará, nasce de uma família de abastada um jovem, uma criança, que aos 18 anos sai do Ceará e vem para o Rio de Janeiro vencer os seus estudos, completar seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Esse jovem chamava-se Adolfo Bezerra de Menezes. Ele foi militar, médico, militar, político, abolicionista. Todo mundo conhece as histórias de desapego material
de Bezerra de Menezes, que ele conseguiu, foi empresário, foi dono de empresas de transporte no Rio de Janeiro, mas ele não conseguia segurar uma moeda na mão, tanto que a sua esposa era a secretária dele, para que ela conseguisse tirar pelo menos alguma coisa para se sustentar enquanto ele trabalhava. Foi diversas vezes presidente da Federação Espírita Brasileira, trabalhou até hoje. E da mesma forma, em 1900, em abril, 11 de abril de 1900, quando Bezerra de Menezes desencarnou, ele recebeu de Maria Santíssima o passaporte para seguir para as esferas superiores. E aí, o que ele falou? Ele pediu que Maria intercedesse junto ao Mestre Maior, governador do orbe, para que ele permanecesse no orbe terrestre, ajudando, trabalhando por seus irmãos da pátria do Evangelho. E o argumento dele era um só. O mesmo argumento de João Evangelista quando Francisco de Assis. Enquanto houver um irmão meu sofrendo perseguição, chorando, com doenças, com situações difíceis, eu quero estar ao seu lado para consolar. Então, assim como o Mestre Maior, assim como Jesus não nos abandona, ele nos disse isso. Nós temos inúmeros espíritos do bem que nos acompanham diuturnamente em busca do crescimento, do aprendizado e da evolução. Vamos olhar todos nós ao nosso lado, para dentro de nós mesmos, porque nós temos certeza que entre nós, entre todos nós, sempre existe um Zaqueu, né? Que ainda não despertou. Quando nós passamos por dificuldades como essa que nós estamos passando nos últimos praticamente 2 anos, nós chegamos à base do desespero. Não acreditamos em política, não acreditamos em economia, não acreditamos na medicina, não acreditamos em nada, porque tudo parece trabalhar contra o nosso crescimento, o nosso bem-estar. Mas nunca foi diferente. Na época de Zaqueu, na época de Jesus, a situação era pior do que é hoje. Os cristãos da época eram guardados no subsolo do Coliseu para que quando o imperador Nero, César, quisesse se divertir, soltava algumas feras na arena e pegava os escravos cristãos e deixava lá para ser mutilados pelas feras. Durante a Inquisição, durante a Peste Negra, durante as guerras que nós tivemos, guerras na França, guerra na Europa, Segunda Guerra Mundial, Primeira Grande Guerra Mundial, e pandemias e outras, a situação era pior do que nós temos hoje. O que nós precisamos é aprender que o Evangelho de Jesus está sendo colocado, assim como foi falado para Zaqueu há 2000 anos, para nós hoje, para que a gente entenda qual é o sentido da nossa passagem pelo orbe terrestre. Qual é o sentido que nós
temos de estar aqui. Por que estamos aqui? As coisas materiais, os bens materiais, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai se desfazer. Nós somos espíritos eternos. O que vai sobrar são os bens morais, o nosso engrandecimento moral. Nós nunca paramos para pensar que, por exemplo, esse efeito estufa, ou o consumo de petróleo, ou o consumo de bens básicos, eles vão acabar. Nós temos reserva de petróleo para mais 40 anos. Se não for feita alguma coisa para modificar isso, em 40 anos, ninguém mais vai usar um ônibus ou um carro. Vai ser feita alguma coisa. Então, essas são coisas materiais. É quando Jesus dizia, os bens materiais, eles são necessários para que você trabalhe, para que você se desenvolva. Mas eles são perenes. Eles vão passar e nós vamos ter que deixar. Nós vamos com certeza voltar. Mas os bens ficam. Se não ficar agora, vai ficar daqui a 200 anos, daqui a 500, daqui a 1000 anos. Mas 1000 anos não é nada para nós. Estejamos todos atentos para o nosso compromisso com nós mesmos. O amor ao próximo, o amor a si mesmo, a caridade é o caminho para o nosso crescimento. Quando nós formos chamados a descer da árvore para hospedar ou para ser hospedado na casa do Pai, estejamos plenos de riquezas morais, de amor ao próximo, de bem comum a todos aqueles que nos cercam. Muito boa noite, muito obrigado. Bom, assim que nós possamos, no decorrer dessa semana, ficar refletindo sobre tudo que foi falado na noite de hoje, para que nós possamos interiorizar esses ensinamentos, que vai fazer uma reforma interior dentro de cada um de nós, para que nós vamos nos desapegando daquilo que é supérfluo para nós. Porém, para dar sequência a esse evangelho, agora nós precisamos nos ligar com essa espiritualidade. Porque é a hora onde esses mensageiros vão trazer para cada um de nós um banho de energia fluídica, abençoada, iluminada, que nós vamos sentir como se fossem as gotas do chuveiro caindo no nosso corpo. E através da força do nosso pensamento, nós vamos canalizando para os nossos problemas morais, para os nossos problemas físicos, para os nossos problemas espirituais, acreditando que essa energia que é enviada pelo Mestre Jesus através desses mensageiros, para que nós possamos conquistar a cura necessária que nós precisamos. Assim nós vamos também canalizando essa mesma energia para o nosso ambiente familiar, mentalizando todos aqueles que convivem conosco, a quem nós pedimos equilíbrio, paz, amor, tolerância, para que juntos nós consigamos atingir os objetivos desta encarnação, da qual nós escolhemos nascer juntos. Assim nós vamos agradecendo esses companheiros, a esses irmãos queridos por tudo que foi feito na noite de hoje. Nós vamos pedir a eles
e nos acompanhe no decorrer dessa semana. E se for de merecimento de cada um de nós, que nós possamos estar de forma presencial na casa ou através da internet para assistir mais uma palestra que com certeza vai enriquecer o nosso coração, a nossa alma e a nossa fé. Que assim seja, graças a Deus.